Fala pessoal, vamos aqui iniciar a construção do nosso projeto, tá? Da nossa Pokédex. A gente vai estar utilizando o Expo para construir essa aplicação. Basicamente, pessoal, o Expo é um framework para a gente construir aplicações React, tá? Então ele já vem com todas as ferramentas ali e serviços necessários para a gente construir uma aplicação React Native. Se a gente fosse usar o React Native CLI, né, o React Native puro, a gente precisaria fazer todo o setup, instalar todas as ferramentas para as devidas plataformas, tanto para Android quanto para iOS. Então o Expo é um ótimo framework, está muito bem construído e ele é excelente para a gente dar o pontapé na nossa aplicação, né? E começar a codar sem se preocupar com todas essas ferramentas e serviços que a gente precisa configurar na nossa máquina. Então, bora começar aqui com ele. Ele tem um tutorialzinho aqui de Quick Start, mas antes dele, a gente vai entrar aqui no tutorial de instalação, tá? Vocês precisam aí ter instalado na máquina de vocês o Node, o Git e o Watchman para usuários Mac ou Linux, tá? Então, se você estiver usando o Windows, não precisa do Watchman. Então, aqui ele tem, nos links, né, ele tem o passo a passo de instalação. Para instalar o Node é só fazer o download aqui, né, recomendado para a maioria dos usuários. Aí ele vai baixar um executável, é só fazer a instalação. Você também precisa baixar o Git na sua máquina, tá? Se você não tem ele instalado ainda, faz o download também, que é bem simples, só fazer o download do executável, bem tranquilo. E para usuários do Mac e Linux, façam o download do Watchman também. Ele recomenda fazer a instalação aqui usando o Brew. Nesse caso, para instalar o Watchman, é só rodar o Brew Update e o Brew install Watchman, tá? Bem tranquilo mesmo. Beleza, a partir do momento que a gente já tem essas três ferramentas instaladas, tá? Ele recomenda, ele passa aqui umas ferramentas que são recomendadas, né? Que é o VS Code, que a gente vai utilizar ele para codar, né, o nosso aplicativo. Então, se vocês também não têm o Xcode instalado na máquina de vocês, opa, aqui, se vocês não têm o Xcode, façam o download do Xcode, né, de acordo com a plataforma que vocês estão usando aí, Windows, Linux ou Mac. Ele recomenda também instalar essa ferramenta que é o Expo Tools. Basicamente é um plugin do VS Code para editar o app.json, né, que é o arquivo de configuração do Expo, mas não é necessário instalar ele, não é obrigatório, tá? Para o nosso tutorialzinho aqui. O Yarn, recomendo fortemente que você instale o Yarn na máquina de vocês, tá? Isso depois de você já ter instalado o Node, vocês vão fazer a instalação do Yarn. Para instalar o Yarn é bem simples, né? Só rodar aqui o comandinho npm install global yarn e verificar a versão do Yarn. Bem simples também. Abre o terminal, roda npm install global yarn e verifica se a versão foi instalada certinho. Então beleza, depois que você instalou, né, os pacotes aqui, que são obrigatórios, fez as instalações dos recomendados, a gente vai instalar o Expo CLI, beleza? Então pode pegar esse comandinho aqui e rodar no seu terminal, tá? Se você estiver usando o Windows, né, uma das coisas que o Expo está recomendando, que eu também acho importante, a gente ou instalar algum bash, né, para utilizar o terminal, ou a gente usar o próprio terminal do VS Code, que é o que eu recomendo vocês usarem. Então, abre aí o terminalzinho do VS Code e roda esse comandinho para ele instalar o Expo CLI de forma global na máquina de vocês, beleza? E é isso. Com o Expo CLI instalado, a gente vai conseguir iniciar o nosso projeto, tá? Bora criar o nosso primeiro app. Para criar um app com o Expo também é bem tranquilo. A gente vai utilizar o Expo init e o nome do app, tá? Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Já estou aqui na pasta onde eu vou criar o meu projeto, tá? Então abre aí o terminal de vocês ou pelo VS Code abre o terminal, acessa a pasta que você quer criar o seu projeto, pode ser em qualquer lugar do seu computador, e vamos rodar esse comando aqui, expo init Pokémon app
aula. Daí ele vai perguntar qual template que eu quero usar. A gente vai utilizar o Blank TypeScript, tá? Esperar um pouquinho aqui fazer a instalação das dependências. Prontinho, terminou aqui a instalação, tudo ok. Então a gente vai acessar o nosso projeto Pokémon, no caso a gente vai acessar o nosso projeto Pokémon app aula e agora eu vou abrir no VS Code esse projeto, tá? Com o comando aqui code, ele já abre para mim no VS Code. Mas esse comando aqui, code. É uma configuração que você tem que fazer na sua máquina, tá? Se você não tem ela habilitada ainda, você pode só abrir o projeto mesmo, puxando a sua pastinha para cá pelo VS Code, ou você pode vir aqui File, Open e abrir o seu projeto, tá? Com o projeto aberto no VS Code, a gente vai abrir o nosso terminal, beleza? É o que eu tinha comentado com vocês. Bacana, a gente está com o nosso projeto no VS Code e já estamos aqui com o terminal aberto. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui é rodar e ver se deu tudo certo, né? Para rodar, como eu estou no Mac, eu vou rodar Yarn Android, mas no nosso package aqui, vocês vão ver que no objeto aqui de scripts a gente pode rodar o Yarn Start, ou Yarn Android, ou Yarn iOS, ou Web, ou Eject. Se você estiver usando o Mac, você pode rodar esse comando Yarn iOS, que ele vai abrir o simulador iOS, tá? Já vou deixar rodando aqui. Mas, tá, não estou no Mac e quero rodar o meu projeto. Como é que eu vou fazer? Se você estiver no Windows e você tem o seu Android Studio configurado, você instalou o Android Studio, tem simulador configurado, você pode rodar o Android Yarn Android, que ele vai abrir o simulador o Android, tá? Mas se você não tem o setup configurado, como é que você vai fazer para rodar o nosso projeto? Você pode utilizar o Yarn Start, que ele vai abrir esse carinha aqui, tá? E você consegue testar também pelo seu device físico, se você não quiser usar nem um simulador Android, nem um simulador iOS. Se você tiver um Android aí na sua casa para testar o app, basta você rodar o Yarn Start, né? Ele vai abrir essa telinha aqui, você vai abrir a câmera do celular, do seu celular, vai ler esse QR Code aqui, aí você vai precisar no seu app ter instalado o Expo, o aplicativo do Expo mesmo. Então, se você estiver usando o Android ou o iOS, entra na Google Play ou na App Store, baixa o Expo, instala ele no seu celular. Aí depois é só você escanear esse QR Code, vai abrir o aplicativo aí no seu device. Tá? Então tem essas alternativas aí para você estar debugando o projeto. Ou você usa um simulador iOS, para isso você vai ter que estar numa plataforma macOS, ou você usa um simulador Android, para isso você pode, e nesse caso você pode estar tanto no Windows quanto no Mac ou no Linux. Você só vai precisar configurar aí um simulador Android na tua máquina. Se você não quiser usar nenhum Android, nem um simulador Android e nem um simulador iOS, você pode rodar direto no seu device físico, instalando o app do Expo pela respectiva plataforma que você tem do seu celular, seja Android ou iOS, e ler esse QR Code aqui que ele já vai abrir o app no seu device aí, beleza? Primeira carinha do nosso app é essa daqui, ele já está rodando tudo certinho aqui do jeito que a gente espera. Deixa eu organizar isso aqui para ficar um pouco mais fácil de a gente entender o que a gente vai estar fazendo aqui. Tá bom? Essa aqui é as nossas pastas, tá? Vamos começar aqui estruturando o nosso projeto. A gente vai criar aqui uma pasta CRC. Dentro da pasta CRC, a gente vai criar uma pasta de rotas. A gente vai criar rotas. Dentro de rotas, a gente vai criar o arquivo index.tsx.
Opa, não deu muito certo ali, bugou. Deixa eu ver. Remove. Dentro de CRC a gente vai criar uma pasta rotas. Dentro de rotas eu vou criar um arquivo chamado index.tsx. Beleza? Dentro de CRC a gente vai criar uma pasta chamada pages, que é onde vão ficar as telas do nosso app. Dentro de pages a gente vai criar uma pasta chamada home. Dentro de home a gente vai criar um arquivo chamado index.tsx. E a gente, dentro de pages ainda, a gente vai criar uma pasta chamada detail. Dentro de detail a gente vai criar um index.tsx também, tá? Então vamos criar aqui os nossos componentes. Eu estou na pasta detail. Vamos criar aqui const detail. Vai receber uma arrow function. A gente vai rodar aqui o export the full detail. Beleza? Por hora a gente vai fazer algo bem simples aqui. Então eu vou criar uma view. Eu vou importar uma view e um text lá do React Native. Beleza? Dentro da minha função detail, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais visível ainda e mais fácil de vocês lerem o código também aí, tá? React Native, beleza? Dentro do método return aqui a gente vai retornar uma view, beleza? Com um text chamado detail, só para a gente saber que a gente está aqui. Beleza, eu vou copiar esse arquivo aqui. Na real eu vou fazer diferente, eu vou criar aqui um touchable opacity. Vou chamar aqui um touchable opacity na real, que a gente vai ficar mais fácil de a gente criar as operações aqui depois, tá? Então a gente vai ter um detail e lá na home vai ser por hora a mesma coisa. Então eu vou criar aqui um componente home, que ele vai me retornar aqui a home. Beleza? Show de bola. Então a gente já tem aqui as nossas duas pastas aqui. Vamos voltar aqui para o terminal. Vou parar a aplicação, tá? A gente vai instalar aqui alguns pacotes fundamentais para a gente dar o pontapé no projeto. Beleza? A gente vai rodar aqui o yarn add para instalar alguns pacotes. Tá, a gente vai utilizar aqui o Ashes. A gente vai rodar o comando para adicionar a biblioteca Ashes, beleza? Basicamente esse Ashes a gente vai utilizar para fazer a integração com a API do Pokémon. Show, a gente vai utilizar também a biblioteca do React Navigation. Eu vou abrir aqui a documentação porque esse aqui é importante vocês seguirem também essa ideia, né, de entender o que precisa configurar lendo a documentação. Isso aqui é uma prática que você como programador tem que ter. Ler a documentação das coisas que você vai utilizar no seu dia a dia, tá? Então o React Navigation vai ser a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer a navegação das telas, beleza? Então ele fala aqui o que a gente precisa ter para rodar, beleza? Então aqui a gente está ok. Então a instalação aqui é bem simples, a gente vai rodar esse comandinho yarn add React Navigation. Vamos rodar esse comando lá no nosso terminal, deixar rodando lá por enquanto. Aí ele fala aqui, ó, instalação, dependências de instalação, se a gente estiver utilizando o Expo, então ele recomenda a gente rodar esse comandinho, que é o nosso caso. Então eu vou copiar, vou voltar lá para o nosso terminal, esperar terminar aqui a instalação do nosso pacote anterior, né? E vamos executar também aqui essa instalação, beleza? E ele fala também para a gente, aqui ele fala se você estiver usando um Bare React Native Project, que no caso é utilizando o React Native CLI mesmo. Não é o nosso caso, que a gente está usando o Expo, né? Beleza, ele dá aqui uma recomendação de como usar o Navigation Container. Então vamos avançar aqui para o Hello World Navigation. Aí ele pede para instalar também, né, um outro pacote, que é o Navigate Stack. Tá?
vamos voltar lá para o terminal, instalar ele também, beleza? Aí ele fala de como criar aqui uma stack de navegação, tal, tem os exemplos aqui, show de bola, é só isso que a gente precisa por enquanto, perfeito. Enquanto está instalando ali o nosso React Navigation, bora fazer aqui as nossas configurações no arquivo de rota, tá? Então, bora importar aqui o React, que a gente vai ter uma estrutura aqui de JSX, beleza? Vamos fazer aqui alguns imports. A gente vai importar aqui o React Navigation Native. Desse cara a gente vai importar o Navigation Container, beleza? Antes de sair fazendo toda essa configuração aqui de rotas, vamos fazer uma outra pequena configuraçãozinha que vai ajudar a gente a melhorar aqui um pouco a leitura, né, escrita de código do nosso projeto. A gente vai utilizar uma biblioteca chamada de Prettier, tá? Então a gente vai rodar aqui o comandinho yarn add Prettier. O legal é a gente usar o Prettier junto com o slint, tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar só com Prettier mesmo. Não vamos entrar muito nessa questão de lint hoje. Então vou instalar o Prettier, esse traço dev que é para instalar ele como uma dependência de desenvolvimento, beleza? O que é isso, né? O que significa instalar como dependência de desenvolvimento? Lá no nosso package.json a gente tem todas as nossas configurações de pacotes e scripts, tá? Então aqui a gente tem esse JSON, né? E a gente tem basicamente as dependências do projeto, que é o que a gente vai levar no build de produção, e a gente tem uma outra estrutura que é o Dev Dependencies, que são as bibliotecas que vão estar só no ambiente de desenvolvimento. Quando a gente estiver com o build de produção, a gente não precisa ter o Prettier vinculado no nosso build, nem o TypeScript, porque o que vai rodar no final das contas é JavaScript. Então a gente não precisa de nenhum desses pacotes aqui trabalhando com o build de produção, beleza? Então por isso que a gente usa o tracinho D para instalar como dependência de desenvolvimento. E o Prettier ele é basicamente uma biblioteca para a gente trabalhar com estilização de código. Deixa eu entrar aqui no site dele para vocês verem, né? Isso é muito importante, tudo que vocês forem instalar, ler documentação, como é que funciona, tá? Então, esse aqui é o site do Prettier. Aqui em documentação ele explica um pouco mais, né, no detalhe, onde usar, quais linguagens que suportam o Prettier. Então, para trabalhar com JavaScript, quando a gente fala em beleza de código e organização de código, a gente usa essa biblioteca aqui porque ele vai ser um formatador ali, né, de código, autossugestivo de código para a gente, beleza? Então, bora na prática aqui fazer a configuração dele. É só na raiz do projeto, só a gente adicionar na raiz do projeto um arquivo .prettier.rc, beleza? Dentro desse arquivo aqui a gente vai passar algumas configurações. A gente vai passar aqui configuração semi como true. A gente vai utilizar o tray_on comma como ES5, né, que a gente está usando. Single quote a gente vai utilizar como true, que é basicamente as aspas, a gente utiliza aspas simples ao invés de aspas dupla no nosso código. A gente vai usar aqui o print width de 80, tá? Que é o padrão do Prettier. Basicamente, essa configuração aqui ela vai indicar onde o Prettier vai quebrar o nosso código, tá? Para não ficar aquela linha muito gigante. Com o Prettier configurado, a gente vai voltar para o nosso arquivo de rotas. A gente vai fazer mais um import, tá? De um outro pacote que vai vir lá do React Navigation também, só que a gente vai utilizar o Navigation Stack. A gente vai chamar aqui, vai importar o Create Navigate Stack Navigator, beleza? Então, com essas três bibliotecas aqui importadas, a gente vai importar
Agora as nossas telas, vou importar aqui a home, que ela vai vir de pages, home, vamos fazer a mesma coisa para o detail, beleza, detail está importado também. Agora a gente vai precisar criar as nossas rotas de fato, tá? Então a gente vai criar uma variável routes, que ela vai retornar a nossa stack, tá? Então essa variável a gente vai exportar ela como default. Então a gente vai colocar ela no export default, tá? E aqui dentro a gente vai criar a nossa stack, que vai receber o create stack navigator, beleza? E aqui a gente vai retornar a nossa stack. Então aqui a gente vai iniciar com o navigator container. Dentro dele a gente vai criar a nossa stack navigator. Dentro da nossa stack a gente vai ter as screens. Show. Eu vou nomear essa screen de home e ela vai ter o componente home. A gente vai ter a detail e ela vai ter o nome detail e vai ter o componente detail, beleza? A única coisa que a gente vai criar aqui de diferente na nossa stack, a gente vai passar uma screen options para esse cara. E ele vai ter o header show false. Boa. Essa propriedade que a gente está passando, ela basicamente vai ocultar o header padrão do React Navigation. Essa propriedade que a gente está passando, ela vai basicamente ocultar o header padrão do React Navigation, beleza? Que ele está reclamando de uma tipagem, tá? Beleza, que ele está reclamando de uma tipagem por conta da versão do React, né? Então aqui a gente precisa, tá? Depois eu fiz algumas pesquisas aqui e tal, para entender o que estava acontecendo. Para resolver esse problema, a gente precisa vir aqui no nosso package.json, tá, pessoal? Vim aqui em dev dependencies, nesse pacote aqui do types React, a gente vai precisar alterar a versão dele, tá? Então você vai colocar aí a versão 43 e pode tirar aqui também esse til da frente. Então a gente vai usar essa versão, tá? E a gente vai adicionar aqui um outro carinha chamado resolutions, tá? Dentro de resolutions a gente vai adicionar esse mesmo pacote aqui, eu não vou nem digitar. Só vai adicionar ele aqui, tira essa vírgula que está dando esse problema. Depois que eu fiz isso, eu alterei aqui a versão, muito cuidado, viu? Depois que eu alterei a versão do Types React e eu coloquei essa mesma informação aqui dentro da propriedade Resolutions, a gente vai precisar remover a pasta yarnlock, tá? O arquivo yarnlock, removi, e a gente vai remover também a node modules. No meu caso aqui ele gerou um arquivo .yarn, eu vou vir aqui no meu git ignore e vou colocar também para ignorar esse meu arquivo .yarn, beleza? Então, show de bola, .yarn está lá já, que eu quero por enquanto. A gente removeu a node modules, removeu o yarnlock e a gente vai rodar o yarn novamente. Então ele vai reinstalar todos os nossos pacotes. Beleza, terminou aqui a instalação dos nossos pacotes. No meu caso eu precisei fechar o VS Code e abrir ele de novo, tá? Por algum motivo ele se perdeu aqui a hora que eu desinstalei os pacotes e instalei novamente. Mas show de bola. Já parou o erro aqui de tipagem do Navigation Container. Agora vamos só criar aqui parte de tipagem, né, das nossas rotas dentro aqui do CRC ainda.
Tá? A gente vai criar uma outra pasta chamada Services, beleza? Dentro de Services, a gente vai criar uma outra pastinha chamada Pokémons, beleza? E dentro de Pokémons a gente vai criar o nosso arquivo de types.ts. Então aqui dentro vai ficar toda a nossa tipagem, tá bom? Relacionado ao fluxo de Pokémon. Então bora lá, a gente vai começar aqui precisando, export type, eu vou criar aqui um tipo chamado Pokémon Entity, tá? Que vai ser a nossa entidade Pokémon. Ele vai ter um ID, um number, ele vai ter um name de string, ele vai ter uma description, que vai ser uma string também, ele vai ter uma image, que vai ser uma string também, ele vai ter um general, que vai ser uma string, ele vai ter um Pokédex number, que vai ser um number, general, ele vai ter um Pokédex number, que vai ser um number, beleza? A gente vai ter um base experience, que vai ser do tipo number, para esse cara aqui vai ser um string, a gente vai ter uma propriedade types, que vai ser uma lista de tipos, a gente vai criar essa tipagem daqui a pouco. A gente vai ter o stats, que vai ser uma lista de stat, beleza? A gente vai ter o rate, que vai ser do tipo number. A gente vai ter o weight, que vai ser do tipo number. A gente vai ter a abilities, que vai ser do tipo ability, uma lista, tá? Também a gente vai criar essa tipagem já. Gender, rate, que vai ser do tipo number. E por fim um egg groups, que vai ser do tipo egg group, uma listagem também. Então bora criar aqui as listagens pendentes. Um type chamado type. Esse cara ele vai ter uma propriedade chamada slot, que ela pode ser nullable. Vai ser do tipo number. Agora a gente vai ter uma propriedade type, que essa propriedade vai ter um name, e esse name vai ser do tipo string. E a gente vai ter a URL, que ele vai ser do tipo string também. Type já está resolvido. Agora vamos criar aqui o export type stat, que ele vai ter uma propriedade base stat, que vai ser do tipo number, effort, que vai ser do tipo number, um stat, que vai ter um name, uma string e uma URL, que vai ser string também. Perfeito. Agora vamos criar aqui o nosso tipo ability, export type ability. Ele vai ter a propriedade ability. Dentro dela a gente vai ter o name, que vai ser uma string. E a gente vai ter a URL, que também vai ser uma string. Agora a gente vai ter um is hidden, que vai ser do tipo boolean. E o slot, que vai ser um number. Agora acho que só faltou o egg group.
Então a gente vai criar aqui o export type aqui group, a gente vai ter um name, vai ser do tipo string, string, e a gente vai ter o URL que é do tipo string também. Beleza, esses caras aqui a gente vai utilizar no o nosso Pokémon Entity, e agora a gente vai voltar aqui no nosso arquivo de rotas, tá? Porque a gente vai configurar aqui as nossas tipagens das rotas que a gente vai usar. Então bora criar aqui um export type root stack parm list, beleza? Esse cara aqui vai receber o home. Como a gente não vai passar nenhum parâmetro na home, né? A gente não vai usar nenhum parâmetro na home, a gente vai colocar como defined. E na rota detail, lá no nosso detail a gente vai receber um Pokémon, beleza? Então esse Pokémon, ele vai ser do tipo Pokémon Entity. Então aqui a gente vai importar a nossa tipagem. E essa tipagem que a gente criou aqui em cima, a gente vai passar ela aqui na criação da stack. Desse jeitinho aqui, beleza? Agora, a gente vai criar um arquivo dentro da nossa pasta de rotas, que vai ser uma tipagem global, tá? A gente vai chamar de navigation.d.ts, tá? Basicamente, esses arquivos aqui são de tipagens globais, beleza? A gente vai querer criar aqui uma tipagem global para o nosso fluxo de rotas, tá? No React Navigation. Então vamos aqui importar do nosso arquivo de rotas o root stack parm, que a gente acabou de criar ele, beleza? Então a gente vai usar o declare global. A gente vai declarar de forma global no name space React Navigation. Nesse namespace a gente vai declarar que a interface root parm list ela vai estender a nossa interface que a gente acabou de criar. Então a gente está declarando na nossa aplicação de forma global. Quando a gente tiver, onde estiver a classe do namespace React Navigation, ela vai pegar essa interface que é do próprio React Navigation e vai estender a nossa tipagem aqui, né, da nossa rota. Então, todos os lugares que a gente for usar o React Navigation, a gente vai conseguir herdar essas configurações aqui de rotas que a gente já fez. Então, beleza, esse é o nosso arquivinho de rotas. Agora a gente vai precisar, pessoal, ir lá no nosso arquivo de inicialização, tá? Que é esse app tsx. A gente pode remover essa estilização, a gente não vai utilizar ela, beleza? A gente pode remover muita coisa aqui, mas vamos começar aqui na linha 1 do arquivo, tá? Bora importar aqui o React lá do React, beleza? Aqui a gente também vai fazer o import das nossas rotas que a gente acabou de criar. crc/routes, beleza? E por hora é isso. Então aqui dentro a gente vai passar o nosso arquivo de rota agora. Nem preciso disso, só posso fazer assim, que vai funcionar de boa. Vou rodar o meu projeto aqui agora com o Yarn iOS. Beleza, ele startou aqui ele está aparecendo ali em cima detail. Deixa eu ver aqui. É porque aqui é a home. Opa, será que eu fiz certo ali no arquivo de rotas? Deixa eu ver o arquivo home. Opa, faltou ajustar aqui, ó. Arquivo home. Ele importa o home. Então, beleza. Tá aparecendo aqui bem no cantinho home. Tá? Mas eu vou fazer um esqueminha aqui. Fica mais fácil de vocês entenderem, né, o que está acontecendo. Então, aqui a gente pode fazer a gente pode colocar aqui uma view ao redor. A gente vai importar essa view lá do React Native. A gente vai colocar um estilo aqui só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Vou colocar um flex 1
E a gente vai centralizar o nosso conteúdo ali. E o Align Items para centralizar também. Tanto na horizontal quanto na vertical. Então, isso aqui, esse mesmo texto de código a gente vai copiar na nossa home. E aqui embaixo a gente vai fechar a tag view. Vamos importar e pronto, a nossa home está aqui embaixo. Tá, esse componente aqui é ao redor do texto home, é um touchable opacity. Tá? Basicamente é um componente que a gente consegue controlar o evento de toque. Então aqui, vamos testar a navegação, se está funcionando. A gente vai utilizar aqui o onPress, beleza? Dentro dos nossos componentes raiz, a gente tem uma propriedade aqui chamada Navigation, que o React Navigation injeta nos nossos componentes de forma automática. E aqui no onPress a gente vai passar uma função, uma run function, que a gente vai chamar aqui o Navigate, o método Navigate, que ele vai chamar a tela de detail. Beleza? E lá no detail a gente vai implementar aqui um onPress, que ele vai executar uma função que ele vai chamar o navigation.goBack. Por enquanto isso aqui a gente não vai usar isso, tá? No nosso projeto, só estou colocando aqui para vocês verem como é que está ficando. Então, se eu clicar na home, ele manda para detail. Se eu clico no detail, ele volta para home, tá? Então, nossa stack de navegação está funcionando. Essa é a configuração do React Navigation, pessoal.